Porque vamos agora trazer a análise mais do ponto de vista do Vitória, Arthur. Né, o Vitória que estava numa temporada até tranquila, né, com invencibilidade, tudo mais. Carpini ele era um dos técnicos há mais tempo sem perder no futebol brasileiro, mas nesse mês de março, né, tudo desmoronou, né? O time foi eliminado pelo Náutico na terceira fase, na segunda fase da Copa do Brasil, né? Perde o título baiano, né? Inclusive jogando muito mal a partida de ida. Hoje até flertou com a remontada, né? Mas fato é que fica aí com o vice-campeonato. E me parece que o Vitória, antes da gente até entrar mais especificamente no jogo, ele vai começar a Série A com bem mais dúvidas do que certezas, né? Dizem, Fábio, que foi só eu sair aqui da cobertura do Vitória que as coisas desmoronaram, viu? Dizem por aí que foi isso. Mas falando sério, Fábio, eu acho que você tocou num ponto bem relevante, assim. O impacto que essa perda de título pode ter para o Vitória. Pode ser algo semelhante ao que a gente viu com o próprio Bahia ano passado. Assim, a gente talvez esteja vendo uma situação muito parecida, o inverso, que é que o Bahia no passado, assim como o Vitória esse ano, largou muito bem na temporada. O Bahia talvez até em termos técnicos ano passado tenha chamado mais atenção, porque a gente via aquele Bahia que ganhou do Sport jogando muito bem, que tinha o miolo ali de meio de campo, né, que o quarteto, né, que a gente falava na época com Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli e Jean Lucas. No momento se esperava o quarteto, né, que a gente viu depois com o passar do tempo que Cauli acabou perdendo espaço, mas no começo da temporada passada era o quarteto. Começou muito bem, mas depois foi tendo uma queda de rendimento e quando chegou ali o momento contra o Vitória, teve um impacto ali bem grande da perda do título, que acabou não tendo um impacto tão grande depois, porque começou muito bem a Série A. E o Vitória a gente vê uma situação um pouco parecida. Um Vitória que começou a temporada bem, liderando, né, o seu grupo na Copa do Nordeste, liderando o Campeonato Baiano, teve a primeira classificação ali na Copa do Brasil, uma equipe com uma sequência de invencibilidade muito grande com o Carpini. Você junta isso ao fato de ter terminado muito bem a temporada anterior também com o Carpini, então o momento da equipe era muito positivo. E aí nos últimos jogos você tem um momento bem complicado. Talvez a situação hoje ela só não seja um cenário ainda mais atribulado por causa da vitória que conseguiu no meio de semana contra o Sport, que faz com que a campanha na Copa do Nordeste ela não tenha sido impactada, podemos dizer assim, porque o Vitória teve um resultado muito ruim contra o Altos, é, mas depois disso vencendo o Sport e se recuperou. Então dá para se dizer que a Copa do Nordeste é uma competição que não foi impactada em nada. Você tem o Campeonato Baiano que o Vitória perdeu, você tem a Copa do Brasil que o Vitória foi eliminado, mas a Copa do Nordeste segue muito bem, então talvez seja um motivo para o torcedor do Vitória se agarrar. Mas fica aquela pulga atrás da orelha, pensando agora no começo da Série A, e a equipe vai ter que dar uma resposta rapidamente. Tem já um jogo bom, podemos falar nesse sentido de dar uma resposta, que é um Juventude, por mais que seja fora de casa, que é complicado, mas assim, é uma oportunidade do que outras partidas que a gente sabe que com certeza o Vitória vai ter desafios mais complicados durante a Série A. Mas é isso, é importante a gente ver para frente, tá? O quanto o Vitória vai conseguir não deixar esse impacto da perda de título se proliferar, vamos dizer assim, criar uma crise, né? E principalmente o Vitória tomar os aprendizados dessas eliminações, né, desses momentos ruins que teve agora em sequência, para reforçar setores importantes do elenco. Eu tenho para mim que essas eliminações do Vitória, tanto no Campeonato Baiano como na Copa do Brasil, não trouxeram carências novas. Eu acho que elas apenas confirmaram as carências que todo torcedor já via. Uma carência, por exemplo, de um reserva de Mateuzinho, que é uma carência que se fala desde o ano passado, que quando o Mateuzinho está fora, o Vitória sente muita falta dele. Uma carência de camisa 9 que, assim, a carência de camisa 9 do Vitória, ela faz mais de ano. Porque a gente teve Alejandro ano passado no Vitória que funcionou muito bem, mas vale lembrar que começou a Série A e Alejandro mal. E já se falava ali que o Vitória precisava contratar um camisa 9, que Alejandro não era o cara com estofo para isso e tudo mais, e o Vitória, com sua diretoria, falava que existia uma busca no mercado pelo camisa 9, e essa busca até hoje ela não foi concretizada. A verdade seja dita é que desde esse discurso, antes de Alejandro estourar,
vamos dizer assim, na campanha do começo durante a Série A, principalmente no começo ali do segundo turno, reta final do primeiro turno. Antes disso, já se falava em trazer um camisa 9 e desde então o único camisa 9 que o Vitória trouxe, de fato, foi Carlinhos. Que assim, com todo respeito ao jogador, mas não tem nem de perto o nível que o Vitória precisa para uma Série A. Assim, nem de perto. E não é uma novidade para ninguém. Todo mundo sabia disso. Eu tenho para mim que até a diretoria do Vitória sabia disso. Trouxe ele meio que aqui, pô, é a oportunidade que tem. A gente vai tentar o melhor, talvez ele seja o reserva, mas todo mundo tem consciência de que Carlinhos não entrega isso que o Vitória precisa. Talvez o que tenha surgido de novo seja um lateral esquerdo. As exibições de Jamerson vêm sendo ruins, né? Depois que a equipe perdeu ali Lucas Esteves. Acho que a questão do zagueiro para jogar pela esquerda já era uma necessidade também que se sabia, né? Com a saída de Wagner Leonardo, não veio ninguém para o lugar. Então, eu acho que no geral é isso, tá, Fábio? E aí, já resumindo, o Vitória tem as suas carências que já estavam claras, ficaram ainda mais latentes. Porque quando você tem uma invencibilidade, quando o resultado tá vindo, por mais que você saiba das carências, mas é uma armadilha muito fácil de você cair e que, pô, tá dando certo. Calma. Não tem pressa, não tem necessidade agora, as coisas estão funcionando. Então aumenta a urgência, né? Principalmente agora que a Série A está aí, vai começar. E eu acho que o importante também é não se deixar muito levar pelo tá tudo errado, não há terra arrasada, não tem nada para se apegar e criar uma crise maior do que seja necessário. Tá? Eu acho que o Vitória também tem que ter um pouco de frieza e aproveitar esse começo de Série A para fugir um pouco dessa crise. O Bahia, no passado, por exemplo, passou por isso, e eu até falei no meu comentário antes. O Bahia conseguiu fugir rapidamente da crise da perca do título do Campeonato Baiano, porque começou muito bem a Série A. Não acho que o Vitória precisa ter o começo que o Bahia teve ano passado, tá? Mas o Vitória precisa começar uma Série A de forma segura, porque ele está num cenário perigoso, onde qualquer vacilo, se ele perde nessa estreia com Juventude, por exemplo, já pode criar um cenário, enfim, muito complicado que só atrapalha. A gente sabe, né? Como no futebol, instabilidade, crise, derrota acaba chamando derrota. Então, enfim, é ter um cuidado para não entrar nesse ciclo vicioso. O Vitória, a gente já até vinha conversando com o Vilar, né? Ele perdeu os seus pilares da temporada passada, né? O Wagner Leonardo, o Esteves, o Mateuzinho voltando só agora, né? Passou muito tempo aí fora machucado e perdeu o Alejandro, né? Então, dos principais jogadores ali da temporada passada, até pouco tempo o Vitória só tinha um Arcanjo jogando, né? Na primeira final, por exemplo, só tinha o Arcanjo. Então, acho que é um Vitória que chega pior do que terminou a, Sim. a Série A da temporada passada, né? É um time que chega com mais problemas porque o mercado acabou não surtindo efeito até agora, né? Não trouxe o centroavante para substituir o Alejandro, o Wellington Rato, que era esse jogador para dar uma qualidade maior ali no meio de campo, até para você fazer o Mateuzinho jogar como ponta ali, e aí o Rato mais pelo meio. Enfim, não tá jogando nada também, um jogador que a gente vai falar aqui. O Carpini até insiste nele, porque também é o que tem, né? Também não tem muito o que fazer. Aí o Lucas Braga, também que chegou Sim. nada, também, até Não agora foi nem nada. acionado hoje, por Isso. exemplo. Foi Um jogo que você titular basicamente todos os jogos e parece que o Carpini perdeu a paciência com ele. Né? Então me parece que o único setor de fato assim que o Vitória conseguiu evoluir da temporada passada para isso foi o de volantes, né? Que o Baralhas de fato é um jogador que me parece ser muito melhor do que todos os volantes que o Vitória teve na temporada passada, mas de resto o time caiu muito, né? Então é um desafio aí pro Carpini na Série A. Né? Ele vai ter que achar jogadores desse. Não, não dá para perder o Mateuzinho mais. Se o Mateuzinho voltar a se machucar com frequência, aí realmente eu não sei muito que o Carpini vai conseguir fazer. Né? E esse centroavante vai ter que chegar, né? Não dá para você jogar a Série A com Janderson e Carlinhos como suas principais opções ofensivas. total, Fábio. O que a gente até trazia como um elogio ao Vitória em determinado momento no começo do ano do mercado do Vitória, que era o fato de você ter conseguido manter basicamente todos os destaques. O Vitória começou o ano só não tinha conseguido manter Alejandro, que era um jogador emprestado, que foi artilheiro, é realmente muito complicado que você mantivesse. Mas você tinha conseguido a manutenção de Lucas Esteves, você tinha conseguido manter ali Wagner Leonardo. Depois que você começa a perder esses jogadores, o impacto é muito grande dentro do elenco.
E a análise de mercado muda completamente. Porque uma coisa é você analisar um mercado do Vitória pensando que, pô, você tem ali destaques, você precisa pontualmente fazer algumas contratações. Os reforços, teve alguns que eu achei bem interessantes, por exemplo, um Claudinho, um Ronald, um Baralhas. Mas a partir do momento que você começa a perder peças importantes e não vem reposição à altura, porque Wagner Leonardo e Lucas Esteves não veio reposição. E dificilmente viria, tá? Dificilmente viria. O Vitória dificilmente, ainda mais com o valor que recebeu por esses jogadores, ia conseguir jogadores desse patamar. No caso de Wagner Leonardo, não veio ninguém, verdade seja dita, porque Lucas Halter, que você pode dizer, veio o Lucas Halter, ele veio antes de Wagner Leonardo sair. Então era uma necessidade do elenco que já existia. Depois que saiu o Wagner Leonardo, não veio um zagueiro novo. Jamerson, de fato, veio para o lugar do Lucas Esteves, mas assim, a diferença é muito grande. É muito grande a diferença entre os dois. Você vai para o ataque, que você tem um Fábio que é uma grata surpresa, de fato, mas você tem um Lucas Braga que num jogo como hoje, que o Vitória estava precisando do resultado, um jogo decisivo, ele nem entrou em campo. Isso é muito latente, sabe? Você tem um atacante que você pagou 5 milhões de reais, que ele nem entrou em campo num jogo decisivo como esse. Você tem um Carlinhos que, assim, como eu já falei, não é do nível que o Vitória precisa. Então, é, tem realmente problemas nessa montagem, mas eu acho que o principal ponto para mim dessa montagem do Vitória dos erros se dão devido às saídas. Acho que as saídas pesam muito. Se o Vitória tivesse conseguido manter os jogadores que ele vinha mantendo ali no começo do ano, né? Se ele tivesse a manutenção aí de Wagner Leonardo e Lucas Esteves, a análise seria outra. Sabe? Você pega esse time do Vitória hoje, coloca no Wagner Leonardo e Lucas Esteves, já seria outra análise. Ainda teria o problema do camisa 9, ainda teria o problema de um ponta que é Lucas Braga, mas já melhoraria bem a análise ali de mercado. Sabe? Então isso pesou muito. E isso faz parte da análise de mercado, tá? Não é que isso aí, o Vitória sofreu. Não, assim, faz parte. Né? A questão do Lucas Esteves, um contrato com uma multa tão baixa, isso faz parte da análise da diretoria. Enfim, então, no geral é isso. E aí, Fábio, até já emendando aqui na análise do jogo, porque eu acho que isso casa muito com a questão da escalação, né, que é o Isso. ponto de partida. Uma escalação que havia uma expectativa muito grande de que time Carpini ia colocar em campo. Porque a gente já viu o Vitória de Carpini jogar de diversas formas. A gente já viu o Vitória jogar com 3 zagueiros, o Vitória jogar com uma linha de 5, 3 volantes, jogar com o Mateuzinho centralizado, Mateuzinho aberto, se ele vai jogar com Janderson de centroavante, Janderson aberto, se ele vai usar Fabre, por exemplo, né, que entrou na última partida contra o Sport, enfim, o que é que ele iria fazer com, com esse time do Vitória? E eu acho que a escalação ela surpreendeu negativamente os torcedores. E eu falo até pelo que eu vi de comentários, tá, nas redes sociais. E eu acho que a surpresa negativa ela focou em 3 peças, podemos dizer assim. Primeira delas, Cáceres. Por mais que a gente já debateu muitas vezes aqui, tá? Cáceres na cabeça de Carpini, não sei depois de hoje, mas até hoje Cáceres era muito claro que ele é o titular da lateral direita do Vitória. Para Carpini não existia dúvida entre Cáceres e Claudinho. E o torcedor do Vitória tem consciência disso. Mas a expectativa é, num jogo como esse, que o Vitória ia precisar sobrepor um 2-0, essa é uma situação que o Vitória não enfrentou ainda, tá? Com o Carpini, basicamente. É você largar com 2-0 contra, sabe? Então, assim, num cenário como esse, se esperava que Claudinho poderia ser utilizado, por ser um lateral mais ofensivo, que entrega tecnicamente bem mais do que Cáceres. Não que Cáceres seja um jogador ruim, a gente já falou aqui, ele tem suas valências, mas Claudinho entrega um nível bem maior do que Cáceres. Acho que também não tem discussão sobre isso. Mesmo assim, ele escolheu a entrada com Cáceres. Ricardo Hiller é um jogador que foi útil no Vitória no segundo turno no ano passado, mas que não teve um começo de ano tão interessante. Então chama um pouco a atenção a titularidade dele, embora eu não consegui acompanhar o jogo no meio de semana, né? Foi o JPP que fez a cobertura aqui, mas eu vi que ele trouxe, né, que Ricardo Hiller fez uma partida interessante. Talvez isso tenha pesado para Ricardo Hiller ser titular hoje, porque o William Oliveira é um jogador também que não vem dos seus melhores momentos no Vitória, é um jogador importante, eu acho que melhor do que Ricardo Hiller, eu teria entrado com ele, mas também não vem nos seus melhores momentos, então não é aquela questão tão absurda. E spoiler, desses 3 que eu vou citar, Ricardo Hiller foi o que fez a melhor partida, tá? Acho que Ricardo Hiller foi bem hoje na equipe do Vitória. E o outro é o Wellington Rato, porque é um jogador que simplesmente não disse a que veio ainda no Vitória. Eu acho que foi uma contratação até interessante do Vitória. Até não, foi uma boa contratação, sendo justo. A gente elogiou aqui a contratação, mas que não funcionou. Talvez o único jogo
que o Wellington Rato tenha funcionado com a camisa do Vitória seja o jogo contra o Altos, que foi um jogo que eu até coloquei no Clube 45. O único jogo que eu vi dele bom foi contra o Altos. O pessoal, pois é, o único jogo dele bom foi um jogo horrível do time. Foi um jogo muito pobre, tecnicamente, da equipe do Vitória, que acabou empatando com o Altos dentro de casa e quase complica ali a, a questão do mando de campo ali nos mata-matas da Copa do Nordeste. Então, esse trio foi o que mais viu o torcedor pegando no pé. E com razão. Porque aí, falando do jogo, trazendo a análise dentro de campo, a gente viu um Vitória que, como esperado, começou o jogo indo muito ao ataque, buscando o jogo, se expondo, de fato, porque era algo meio que não tinha o que fazer. O Vitória ia precisar se expor dentro do jogo. Eu acho que foi muito aquela estratégia de aproveitar os primeiros 15 minutos com o apoio da torcida, etc, para tentar encurralar o Bahia e fazer um gol logo, porque um gol cedo do Vitória quase que igualaria o jogo, ainda teria mais um gol a fazer, mas é como se a missão, você viraria a missão vencer, porque você já fez um Uhum. 1 a 0 que precisaria mais do que o segundo gol, né? Então, é, daria um pouco mais de tranquilidade, mas o Vitória não conseguiu. Tá? Nesses primeiros 15 minutos a gente viu um Vitória que não só nesses primeiros 15 minutos, tá? A verdade seja dita, foi um Vitória que brigou muito, teve muita garra, lutou, correu, se entregou ao máximo, mas nesse começo do jogo foi só isso, Vitória. Uma equipe que tentou se impor mais, ter mais iniciativa, mas parou por aí. E na verdade o que a gente viu foi um Bahia que chegou com mais perigo do que o Vitória. Com pouco tempo de jogo, o Bahia teve um gol anulado com a Ademir. E aí o fato não é que óbvio, foi um gol anulado. Não dá para você considerar que por causa disso o Bahia estava melhor no jogo. Mas você tem a questão da jogada que aconteceu. Ademir ele aparece cara a cara com o Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo trava bem a jogada com ele. Depois o William José tem uma chance de finalizar sem goleiro na Bahia. Ele finaliza muito mal. E Ademir completa em posição de impedimento para o gol. Então, por mais que o Vitória que tenha tido esse ímpeto, foi o Bahia que chegou com mais perigo. Foi um Vitória que nesse começo do jogo, por mais que tenha tido esse ímpeto, ele basicamente não pisou na área. Ele quase que não pisou na área do Bahia, enquanto o Bahia pisou na área do Vitória várias vezes. Então, foi um começo de jogo que o Vitória tentou, mas ficou no tentar. Não conseguiu de fato. E eu acho que a escalação de Carpini pesa muito com isso, não só pelo aspecto das peças, mas de posicionamento mesmo. O jogo do Vitória no primeiro tempo era muito pela esquerda. Ravel já trouxe análise do ponto de vista do Bahia, que o lado direito do Bahia estava desguarnecido, dava espaço para a equipe do Vitória, mas o Vitória tentava jogar pela esquerda basicamente com o Janderson sozinho. Janderson recebia essa bola sem ter muita proximidade de Jamerson, que fez uma partida muito ruim e apareceu pouco no ataque para contribuir com o Janderson nessas jogadas. E um Janderson que tentava como podia, né? Ia para cima, às vezes tinha dois na marcação, passava de um, vinha outro, enfim. Uma dificuldade muito grande para conseguir chegar ao ataque. Um lado direito do Vitória que foi completamente morto no primeiro tempo, porque Cáceres fez uma partida muito ruim, o Wellington Rato também fez uma partida muito ruim, e Ronald, que era o volante que muitas vezes caía pela direita, também fez uma partida muito ruim. Então o lado do direito do Vitória inexistiu, e o lado esquerdo era basicamente Janderson sozinho contra a zaga do Bahia. Ele conseguiu levar vantagem em alguns lances, mas não tinha uma jogada tão efetiva. Também porque estava só. Né? Eu não consigo nem criticar a atuação de Janderson, porque eu acho que ele tentou, mas ele fez o que dava ali, na verdade, né? O que ele tinha condições de fazer. A primeira finalização do Vitória no jogo foi basicamente com 25 minutos, uma cabeçada de Lucas Halter num cruzamento de Wellington Rato. E Lucas Halter acaba cabeceando para fora, a bola não leva nenhum perigo, mas no que seria a tônica. Basicamente, essa foi a única jogada que o Vitória teve o jogo quase que inteiro. Tá? Foi bola na área, cruzamento. Talvez isso que explique a titularidade de Wellington Rato, porque é um cara que realmente tem uma bola parada boa. Ele já ajudou muito o São Paulo, por exemplo, naquele título da Copa do Brasil, com sua bola parada, com seu chute de fora da área, com cruzamento. É um cara que pega bem a bola. Então eu acho que talvez tenha sido essa a ideia de Carpini, mas muito pouco, tá? Foi um Vitória que realmente nesse primeiro tempo, sobretudo, e não só no primeiro tempo, é porque depois vou analisar o segundo tempo, mas assim, foi só bola na área e o máximo que teve ali de chance foi um cruzamento de Rato e Mateuzinho cabeceia na trave, até chama atenção, né? Mateuzinho daquele tamanho, conseguindo cabecear, a bola vai na trave, parecia no primeiro momento que tinha sido uma defesa de Marcos Felipe, mas na verdade a bola foi na trave. Então foi um primeiro tempo que, terminado o primeiro tempo, eu acho que todos os torcedores tiveram raiva do primeiro tempo, seja o torcedor do Bahia, seja o torcedor do Vitória. O torcedor do Bahia, porque o Bahia não jogou a partida, o torcedor do Bahia, ele
o time do Bahia, perdão, a gente já trouxe a análise ali, ele, principalmente depois dos 15 minutos, ao meu ver, ele abdicou de jogar, mas ao mesmo tempo o torcedor do Vitória com raiva, porque mesmo com o Bahia dando a bola para o Vitória, dando essa possibilidade para o Vitória pouquíssimo agrediu, pouquíssimo conseguiu levar perigo. O Vitória ter a bola no primeiro tempo eu não consigo ver como um grande mérito. O Vitória era uma equipe que estava jogando com 0-2. Ele tinha que ter mais a bola mesmo. Estava jogando dentro de casa, com torcida única. Então ele ter mais a iniciativa também não vejo como um grande mérito. Talvez o mérito que o Vitória você podia ter dado é estava ligado, brigando, mas sim, pô, é se contentar com muito pouco. Sabe? Foi uma vitória de um primeiro tempo muito pobre. E eu acho que a escalação, a escolha de Carpini não funcionou. Talvez se Carpini tivesse jogado com outro ponta, ao invés de Wellington Rato, tentando É. girar um pouco mais o jogo. Um cara como Fabri para ajudar Janderson, sabe? Três Enfim, eu volantes senti não que. foi demais para um time que precisava tirar um 2-0, começar com três volantes e ainda ali do lado o Cáceres, né? Se você começasse com o Claudinho, que é um volante que é um lateral Isso. que vai muito, aí você até tem a desculpa, não, um volante a mais para subir ali para cobrir as subidas do lateral, mas enfim, jogou com um lateral que não tinha poder ofensivo, com três volantes, tinha bola, mas não tinha jogador para progredir as jogadas, né? Me pareceu isso no primeiro tempo. É uma soma desses fatores, Fábio. Assim, é você jogar com três volantes, você jogar com um cara como Wellington Rato, que não vai lhe dar dinâmica, você jogar com Cáceres, que é um lateral que também não vai chegar ofensivamente tão bem como o Claudinho. Então, assim, dificilmente essa composição vai sair algo interessante para a equipe que precisa do resultado. Eu até acho que os três volantes poderiam funcionar, mas aí você não poderia jogar com Wellington Rato. Ou então, já que você vai ter mais essa segurança, coloca Claudinho para o jogo. Um receio grande que se tinha no Vitória era, será que Claudinho vai aguentar os pontos do Bahia? Claudinho entrou no segundo tempo e você não viu ele perdendo grandes disputas assim defensivamente, tá? Então, assim, eu acho que não faz sentido. A soma de ingredientes que foram utilizados por Carpini dificilmente daria um resultado diferente do que a gente viu hoje. Não funcionou, de fato, essa estratégia dele. E aí, vindo para o segundo tempo, ele volta com uma mudança, colocando Claudinho no lugar de Cáceres, e já no começo do segundo tempo a gente vê uma coisa que a gente não viu no primeiro tempo, que é o lado direito funcionando. A gente viu um Vitória que teve um lado direito que existiu no segundo tempo, fazendo jogadas, tentando colocar a bola na área. E já com 6 minutos, com poucos minutos do segundo tempo, ele tira o Wellington Rato. Que para mim é uma coisa que depõe contra Carpini também. Por que não mudou no intervalo? Sabe o que é que ele estava esperando que o Wellington Rato ia fazer em 5 minutos no segundo tempo? Eu não entendo. Para mim, a mudança da entrada de Fábio já deveria ter acontecido no intervalo. Eu não sei, não teve coletiva de Carpini, pelo que eu vi, nem consegui pegar essa resposta ali, porque para mim não fez sentido a volta de Wellington Rato para jogar tão pouco tempo. E aí você tem um segundo tempo em que, de fato, o Vitória leva mais perigo. Mas um Vitória realmente forçando muito a jogada de bola cruzada na área. E uma bola cruzada na área que vinha com mais qualidade, principalmente pela direita. Jamerson quase que não acertou nenhum cruzamento na partida. A gente vai entrar depois nas análises individuais. Você tem os dois lances de cabeça ali que Marcos Felipe faz uma boa defesa. O Vitória segue tentando, segue incomodando. Eu acho que é um segundo tempo que de fato dá para dizer que o Vitória é, leva mais perigo. Eu não consigo falar o jogo bem, eu tenho essa dificuldade, porque assim, foi um time quase que monotemático, sabe? Só bola na área. Eu até falei no Clube 45 durante o jogo, eu disse, velho, eu não gosto de forma alguma de Carlinhos. Mas se a proposta do Vitória é ficar jogando bola na área, Carlinhos tem que entrar pra já. Porque assim, se o seu jogo é ficar jogando bola pra área, e é o que o Vitória fez o tempo quase que inteiro, você tem que ter um cara como ele para disputar, né? E ele entra e com pouco tempo ali acaba fazendo o gol, que eu acho que ele nem participa, mas de toda forma é um gol que tem um cruzamento de Claudinho, né? Se o gol não for de Carlinhos Isso, na é. súmula, não sei, foi um gol de Claudinho. E por isso que eu até no começo do comentário ali falando da questão de Cáceres, eu disse, veja, até hoje Cáceres é muito claro que na cabeça de Carpini ele era o lateral direito titular. Não sei depois de hoje, porque eu acho que se tornou insustentável assim para Carpini ele não utilizar Claudinho. Talvez em alguns partidos da Série A a questão defensiva pese mais, sim. O Vitória vai enfrentar adversários mais qualificados do que o Bahia. O Vitória vai enfrentar uma Série A muito dura. É, E mas eu acho talvez você ter que um jogador como Cáceres faz sentido, mas assim, você não pode abrir mão de ter um cara como Claudinho de titular, que o problema é esse. Não é que ele utiliza Claudinho de forma pensada, sabe? Esse jogo aqui ou ali.
Ele simplesmente, na cabeça dele, Claudinho é reserva. É essa a avaliação de Carpini. Claudinho é reserva do Vitória de forma incontestável na cabeça dele. E não dá para ser assim. Eu acho que hoje foi mais uma demonstração, não é a primeira, assim, foi mais uma demonstração de que Claudinho tem que ter mais espaço nesse time do Vitória. Você ia falar alguma coisa, Fábio? Eu acabei Não, cortando aí. sobre o Claudinho, acho que ele tem que achar uma solução para ter o Claudinho, nem que seja jogar com três zagueiros, até como ele joga em vários jogos, né, fora de casa, até jogou a ida, né, com três Sim, zagueiros. Porque é um time que hoje não tem muitas saídas ofensivas, né, assim. Então você abrir mão de uma das poucas saídas que você tem, não sei se seria muito inteligente do Carpini, não, né. Então o Cáceres realmente, assim, com o ataque funcionando, né? Se você tem ali o Mateuzinho bem, né? Os pontas ajudando, né? Você até pode ainda manter um jogador como o Cáceres, que até fazia sentido na temporada passada, né? Porque você tinha um Cáceres mais defensivo e um Lucas Esteves que contribuía melhor, né? Ofensivamente. Então você tinha até essa justificativa, né? O Cáceres é titular por isso. Mas nessa temporada, enfim, acho que não tem muito sentido não, né? O Jamerson até tenta, né? Mas muito limitadinho, viu? O Jamerson tem muito cara de jogador de Série B, no máximo um reserva, assim. Acho que dificilmente vai ser um jogador útil de fato, né? Vai ter a importância que o Lucas Esteves teve na temporada passada. Então acho que não dá pra abrir mão do Claudinho, não. Enfim, acho que o Carpini vai ter que dar um jeito aí de jogar com ele, seja qual o jogo for. concordo, concordo. E é isso, Fábio. A gente viu então o Vitória abrir o placar ali com Claudinho barra Carlinhos, né? Não sei como é que vai ser dado a gol na súmula, já perto dos 40 minutos. E aí, obviamente, a partir do momento que o Vitória faz o gol, porque a briga do Vitória era essa, tem que fazer o primeiro gol e depois o jogo vai virar um inferno. E foi o que de fato aconteceu. O Vitória fez um gol, o jogo se tornou um inferno para o Bahia em termos de pressão, né? O Vitória ele ganhou confiança, vai para cima, vai buscar o jogo, vai naquele ataque contra a defesa, pressão. Tem o lance da expulsão de Cauli, o que faz com que o Bahia tenha um a menos. Então aumenta ainda o ímpeto do Vitória, a confiança para ir para o jogo e tudo mais. Só que aí também o Vitória cai num erro assim que não dá para entender. A gente até comentou isso na parte ali, a gente analisando o Bahia, que o Vitória entrou numa pilha. Aquele lance que tem a falta, eu acho que a falta é de Kaique e Mateuzinho, e Lucas Arcanjo sai lá do gol para arrumar aquela confusão, para mim é de uma burrice extrema do Vitória. Porque Esfriou completamente, né, o jogo. O Vitória simplesmente fez tudo o que o Bahia queria. O Bahia passou o segundo tempo inteiro cozinhando o jogo. A gente falou aqui da arbitragem agora há pouco, né? Que para mim essa questão de você cozinhar o jogo, fazer ser, a crítica tem que ser em relação à arbitragem que permitiu e não à equipe, porque todo mundo usa desse expediente. Mas o Vitória simplesmente deu de bandeja essa oportunidade para o Bahia. Ó, cozinha mais o jogo aí, esfria, faz o jogo parar, ganha uns minutos, porque a gente sabe que nunca compensa. Se o jogo para 3 minutos, o cara dá 2 minutos de acréscimo. Se o jogo para 2, ele dá 1. É sempre assim. É sempre assim, não tem para onde correr. Então o Vitória ali deu a oportunidade. Um lance que o Vitória poderia ter seguido, sabe? Talvez uma reclamação, ó, dá uma amarela, não vai dar não, beleza, siga aqui o meu jogo, vou para cima. Aproveita o momento de ímpeto, um momento que o Bahia estava sentindo mais, porque se você faz um gol e você perde um jogador, e o adversário, né, o Bahia no caso, leva um gol, perde um jogador, você segue pressionando, a equipe fica até meio, não tem tempo, sabe, de se posicionar, de pensar um pouco. Você aproveita esse ímpeto, sabe? E o Vitória simplesmente, enfim, ele deu de bandeja o que o Bahia queria. Quando tem um lance ali, tem até a expulsão de Baralhas, enfim. Eu até falei no grupo assim: veja, o Vitória tá merecendo que ele não consiga nada, porque a burrice dos jogadores foi extrema. Assim, extrema, extrema, extrema. Fazendo realmente o que o Bahia queria e esfriou completamente o jogo. Tá? O Vitória ele teve uma chance com Baralhas, fazendo a finalização para fora, mas foi antes disso. Eu acho que depois que o jogo esfria. Isso. Esse jogo de baralhas, esse chute de baralhas foi antes da confusão, não foi? Foi antes, foi antes. Foi antes, exatamente. Depois que teve isso, o Vitória basicamente não conseguiu. Acho que perdeu. Parecia como se o jogo tivesse recomeçado. E aí, quando o jogo recomeça, as coisas se assentam. Então, por mais que o Vitória tivesse a Foi logo o superioridade momento que numérica, o mas. Bahia ficou com um a menos, né? Com a expulsão do E, Cauli. Aí você tinha aquele tempo ali de deixar o adversário nervoso e tal. Aí tem a confusão e o Bahia consegue se acalmar, né? Assim, você tava ali, pô, o meu jogador acabou de ser expulso, o adversário pressionando aqui, o jogo não para.
E aí o Vitória realmente garoteou, viu? Garoteou bonito ali. Claro que podia o gol não ter saído, poderia, mas assim, teria mais tempo, né, para reverter o jogo. Você não deixaria aquele tempo ali pro adversário se acalmar. O Ceni tava dando instrução, pô, na confusão. O Ceni usou tempo como tempo técnico aquela confusão. Exatamente. Exatamente. Pronto, você trouxe o melhor componente, Fábio. O Vitória deu a oportunidade para a Ceni organizar a equipe. Que você trouxe tacitamente ali o que eu estava comentando, que você quando pega o adversário ali de calça curta, sabe, você faz um gol, ele perde um jogador, a pressão em cima, às vezes o cara não tem tempo justamente para isso, o jogador não tem tempo de se conversar e dizer, pô, tem calma, vamos se organizar assim, perdeu um jogador ali, como é que a gente vai montar aqui, sabe, vamos fazer como essa segunda linha de marcação, já que perdeu o Cauli, ou talvez a primeira, né, que o Cauli estava participando, enfim, sabe, e o Vitória deu a oportunidade para o Bahia fazer isso, perdeu completamente a cabeça e no final acaba perdendo o título. Saiu o gol ainda de Kaique ali no final. Eu acho que talvez o torcedor do Vitória vai ficar com raiva de mim com relação a isso, mas eu acho também que foi um papelão ali o que o Vitória fez no final. A Sim, confusão dentro de campo, a briga, principalmente Carpini, sabe, se envolvendo, que é um comandante, um treinador respeitado, sabe, que fez um excelente trabalho na Série A no passado, ficar se trocando por provocação, que é do jogo. O próprio Vitória, ano passado, usou essa provocação quando foi na Fonte Nova, né, da questão da pescaria e tal, tirando onda do Sardinha. Faz parte, sabe? E quando você perde, faz parte também que você acabe levando essa provocação, sabe? Se você não quer que tenha provocação, tem dois caminhos. Um era ter vencido, e o Vitória ter conseguido o título, aí não ia ter com provocação, ia ter do lado dele. Ou o segundo lado da provocação é assim, então não faça também, que aí você poderia até dizer, sabe, que eu acho também que não seria um discurso que eu ia concordar, de dizer do tipo, ah não, eu também não faço, eu acho que é um desrespeito, mas a partir do momento que o Vitória usa desse expediente também da provocação, que eu acho que está dentro do saudável, da provocação legal do futebol, você tem que também saber perder, sabe, saber que vai ser provocado também quando acontecer do outro lado, eu acho que foi um papelão feio ali que a gente teve no final, e é isso, Fábio. Um Vitória que no segundo tempo brigou, poderia ter conseguido, tá? Um Vitória que conseguiu o gol, poderia ter conseguido o segundo gol, teve esse lance com Baralhas, mas eu acho que foi um futebol bem pobre do Vitória no geral. Por mais que tenha sido superior ao Bahia, e aí entra muito a questão da estratégia também do Bahia, a questão da vantagem, isso influencia. Eu acho que não dá para negar que se o jogo tivesse sido na Fonte Nova 0-0, seria um jogo completamente diferente no Barradão, o que poderia até ter sido bom para o Vitória, talvez, ia ter talvez mais espaço, enfim. Mas o jogo seria diferente. Mas eu acho que foi um futebol pobre do Vitória e para mim fica representado pelo fato de que a equipe no primeiro tempo pouquíssimo criou e no segundo tempo teve chances, mas sempre abusando de apenas uma jogada, que é a bola na área. Eu acho que o Vitória ele precisa ter mais para a Série A, eu acho que todo mundo tem ciência disso, porque o futebol que a gente viu hoje não vai ser suficiente para a equipe. muito bem. Vamos continuar analisando agora individualmente, Arthur. Vamos para o campinho. O Roberto vai colocar agora na tela, né? Vamos analisar jogador por jogador do rubro-negro. Começando pelo Arcanjo, que hoje não trabalhou tanto, né? Diferentemente dos outros Bavis. Eu vou colocar Laranja em Arcanjo. E por um motivo, a burrice dele naquele lance ali que gera. É, Porque para mim foi Arcanjo que começou toda a confusão. ele sai do gol, vai para a área de ataque. Exatamente. Eu acho que se ele não sai ali, eu acho que ele colocou fogo naquela discussão ali. Então por isso que eu vou colocar o laranja para ele. Tecnicamente falando do jogo, eu acho que ele fez uma partida boa, tá? Não teve lances assim que ele precisou trabalhar, mas teve um lance, por exemplo, no segundo tempo que o Vitória já estava no abafa total, né? A bola vem e aí tem um jogador do Bahia, não vou lembrar quem é, um jogador do Bahia que vai no mano a mano assim com o Arcanjo, ele se antecipa, pega a bola e dá um drible assim. Até me chamou a atenção que o Arcanjo é um cara que às vezes não vai tão bem com a bola no pé. Tecnicamente foi uma partida boa, mas não tem como ser diferente do Laranja aí para ele. É, por causa dessa questão da confusão. O gol ali também, sendo bem sincero, eu nem reparei tanto ali naquele gol, porque eu acho que já tava. Meio que o jogo tava definido, sabe? Eu não sei se ele Uhum. falhou ali no gol, pra ser sincero, mas eu acho que o Laranja tá de bom tamanho pra ele. Muito bem. Bom, vamos para a dupla de zaga, o Neres e o Walter. Acho que o Neres pode ser o razoável. E Lucas Halter, eu vou colocar um jogou bem. Eu gostei muito da partida de Lucas Halter, tá? Foi um dos melhores do Vitória, se não o melhor do Vitória no jogo. No primeiro tempo, principalmente, o que ele cortou de tentativa de contra-ataque do Bahia, porque também tem isso.
Tá? A gente fala muito do jogo que aconteceu, mas o Bahia ele tentou ter estocadas. Né? Ravel trouxe aqui a análise do Bahia tentando fazer jogo tanto com Pulga como com Ademir, mas o próprio Pulga que participou mais do jogo, ele perdeu muita bola para Rauter. Rauter bem demais na marcação, tá? Salvou muitos lances ali do Vitória, um cara que chegou numa desconfiança ali do Botafogo, porque realmente não foi bem lá, mas não vi todos os jogos do Vitória esse ano, tá? Como o Santa Cruz estava jogando ali, muitas vezes batia o horário, eu acabava, obviamente, vendo o jogo do Santa, mas os jogos que eu vi de Lucas Alto eu gostei até aqui. Acho que é uma contratação que vem funcionando bem. Eu gostei da partida dele hoje. Muito bem. Cáceres já não foi bem, né? Não, Cáceres e Jamerson, para mim, pode colocar o vermelho para os dois. Eu acho que muito mal na partida, os dois. Cáceres, basicamente inexistente no jogo. E eu acho que hoje não era jogo para ser regular, sabe? Não era jogo para você ser um jogador assim, fazer o básico, sabe? Precisava do algo a mais. Cáceres ele não conseguiu entregar e também não acho que foi tão seguro assim defensivamente, tá? Enfim, nem esse outro lado, eu acho que Cáceres realmente fez uma partida ruim hoje, então o vermelho para ele. E Jamerson foi um cara que participou bem mais do que Cáceres no jogo, principalmente no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo faltou muito o Jamerson subir, eu vi Janderson jogando sozinho muitas vezes. E se embananando quando o Jamerson poderia ter participado ali com ele, mas no segundo tempo, quando ele foi aparecer, quase que você olhava e dizia, é melhor sem aparecer, porque a quantidade de cruzamento assim tenebroso de Jamerson no segundo tempo foi sabe, uma temeridade assim, muito mal tecnicamente Jamerson. O reserva dele, Hugo, que eu já vou avaliar também, para mim também pode colocar o muito mal, que não acertou uma jogada basicamente, também não acertou um cruzamento. Talvez eu tenha sido, tô sendo meio chato com esses caras, pegando no pé, mas é porque o cara entrou pra isso, porque o jogo do Vitória era esse, era colocar a bola na área, e o cara não conseguia acertar uma, sabe? Enfim, eu tô pegando no pé mesmo, acho que o vermelho tá de bom tamanho aí pros dois. E já que eu avaliei já o Hugo, que é o reserva, eu vou avaliar Claudinho. Isso. Claudinho jogou bem, tá? Deu vida antes mesmo do lance do gol. Claudinho ele deu vida ao lado direito do Vitória, fez o lado direito existir ofensivamente, participou do jogo, chegou ao ataque, fez triangulações. Tem um lance na reta final de Claudinho que é bem negativo, que ele recebe uma bola de contra-ataque, ele acaba se enrolando. Eu até estava brincando com torcedores do esporte no Clube 45, né? Dizendo, ó, Claudinho custou metade que Matheus Alexandre. Aí pouco tempo depois tem esse lance que ele se embanana aos caras, esse aí e tal. Mas assim, não tem como não dizer que ele jogou bem. Além do lance do gol, também participou bem da partida. Enfim, acho que a gente já falou bastante sobre Claudinho aqui na análise do jogo. Bom, vamos pro meio de campo, né? O trio de volantes, Hiller, Baralhas e Ronald. Hiller, eu gostei da partida de Hiller, tá? Principalmente no primeiro tempo, eu acho que ele deu uma sustentação muito interessante ali pro meio de campo do Vitória, surpreendeu. Não sei se o suficiente para o jogou bem, tá? Eu vou colocar o razoável. Eu acho que Rauter e Claudinho se destacaram mais do que ele, tá? Eu acho que eu estaria sendo um pouco exagerado colocando um verde musgo ali pro Hiller. Vou deixar o razoável para ele. Ronald para mim o laranja, tá? Não gostei da partida de Ronald. Eu acho que ele participou muito, mas também errou muito passe. Mas não acho que está no nível dos laterais que eu avaliei agora há pouco. Então por isso eu vou colocar o laranjinha para ele. E Baralhas eu também vou colocar o razoável. Eu acho que Baralhas é um cara que, pô, a melhor contratação do Vitória, um cara super importante nesse time. Mas eu acho que hoje ele apareceu pouco no jogo. O Vitória precisava de um Baralhas que tivesse participado mais. Então, Ronald, por exemplo, participou bem mais do jogo do que Baralhas, só que errou muito. Então, Baralhas ele foi acertou mais no jogo, né? Mas ele também não participou tanto quanto deveria. Por isso que eu vou colocar o razoável aí para ele. Muito bem. Fechando o meio de campo, Mateuzinho. Voltando de lesão, né? Ainda não foi aquele Mateuzinho que Isso. conhecemos. É, vou colocar um. Acho que eu vou colocar um razoável, tá? Para Mateuzinho. Não foi realmente aquele Mateuzinho que a gente tá habituado de ver, mas ajudou no jogo. No final tava morto, extenuado, normal. Eu não sei nem se era o planejamento ele jogar os 90 minutos. Me surpreendeu. O Mateuzinho ter ficado até o final. Talvez tenha sido um pouco do contexto do jogo ali. No final já não estava ajudando. Vou colocar
o razoável aí para Mateuzinho. Pô, W Rato e Janderson. O Wellington Rato para mim vermelho, enfim, muito mal, não conseguiu dar sequência nas jogadas, tirando ali as bolas paradas é, que ele conseguiu ajudar a equipe, mas fora isso, na bola jogada foi mal, então vermelho para ele. E Janderson, eu vou colocar o verde musgo para Janderson, tá? Eu gostei da partida de Janderson, acho que ele brigou muito, tentou, buscou jogada. No primeiro tempo era quase que o único jogador do Vitória ali tentando fazer algo no ataque. Os lances ali que Marcos Felipe defende, eu acho que não vejo muito como culpa de Janderson, tá? Eu acho que ele fez um movimento ali que dava para fazer, a cabeçada que tentou. O Marcos Felipe foi bem na jogada, então eu vejo mais mérito de Marcos Felipe do que demérito de, de Janderson. Então, um jogou bem aí para Janderson. Boa. Então todo mundo avaliado dos titulares, né? O Claudinho e o Hugo que entraram no segundo tempo também já avaliamos. Temos aí Mosquito, Carlinhos e Fabri. Vamos lá. Fabri para mim jogou bem também. Talvez Fabri aqui eu esteja pesando. Eu vou rever esse jogou bem de Fabri, porque, pô, Fabri, se eu colocar o jogou bem, ele vai estar acima de Baralhas e Hiller, né? Ou eu vou ter que subir Baralhas e Hiller, ou eu vou ter que colocar Fabri no razoável. Não, acho que dá para colocar Fabri no razoável, porque o que é que eu quero trazer sobre Fabri? Eu acho que Fabri foi um cara que, como o Ravel até trouxe no comentário, ele colocou fogo no jogo. Né? Inclusive foi um cara que chamou muito a torcida, tá? Desde quando ele foi chamado assim para entrar na partida, toda jogada basicamente chamando a torcida, indo para cima, brigando, lutando. Mas eu acho que tecnicamente ele não teve no seu melhor dia, tá? Fábio eu acho que errou bastante também. Mas foi um cara muito importante para gerar jogo para o Vitória, né? Para tentar gerar jogo para a equipe do Vitória. Mas não teve tecnicamente no seu dia mais inspirado, então por causa disso eu vou colocar ele como razoável. Carlinhos também eu vou colocar como razoável. Tem um lance ali do gol que, por mais que ele não tenha cabeceado, mas eu acho que a participação dele ali é importante, sabe? Para enganar o goleiro, sabe? Enfim, tem um seu mérito ali no gol de toda forma. E Mosquito, Laranja, não foi bem. Não acho que tão mal como o Hugo, por exemplo, como o Rato, mas o Laranjinha aí para Mosquito. É incrível como o Mosquito não consegue engrenar, né, nesse time do Vitória. Já teve momentos ali positivos, até mesmo nessa temporada, que você olha e, pô, parece que agora o Mosquito vai ser aquele ponta que estava sendo esperado, mas aí depois ele não consegue. Né, não foi titular nessas duas partidas, por exemplo, do Bavi. Um cara que chegou com uma expectativa de realmente ser aquele ponta para resolver os problemas e não vencendo até o momento, disso desde a Série A do ano passado. Bom, alguns comentários aqui sobre a avaliação do Vitória. O Saulo Lessa fala que o Fábio é titular nesse time. O Thomas Concordo. Loureiro fala que o Mosquito é alérgico à tomada de decisão, simplesmente cisca e perde a bola. Tomada de decisão é o que separa os bons pontas dos pontas medianos e dos pontas ruins, né? Total. Também temos aqui o Antônio Marcos, falou que o Janderson vai ajudar na extrema mesmo, né? Jogando ali mais pelo lado. Hoje deu trabalho a Sardinha, né? O tiro torcedor do Vitória, obviamente. Também o Carlos Júnior falando que o Mosquito é tenebroso. Não aguenta mais esse cara. Já perdeu a paciência aí o Carlos Júnior. E. Bom, e o melhor em campo? Claudinho, né? Claudinho. Claudinho, sim. Além de ter sido um cara é, decisivo ali para o gol, eu acho que ele foi importante para o Vitória ter conseguido no primeiro tempo mais interessante ali e até representativo. Né? Claudinho receber esse prêmio aí de melhor em campo. Eu tô vendo muito torcedor do Vitória aqui falando de como é que o Bahia teve aquele tanto de verde e não jogou bem. Veja, veja. A gente falou, a gente deu até a cornetada da gente aqui, não foi, Fábio? Que Sim, Ravel ele foi resultadista, vamos dizer assim, né? Como deu certo, a, o Bahia ficou com o título. Teve algumas avaliações ali que ele deu uma valorizada, a do próprio Rogério Ceni. Eu acho que aqui do Vitória pesa um pouco também o resultado, obviamente. Se o Vitória tivesse conseguido o segundo gol, teria subido aqui é, as avaliações positivas. Mas eu também acho que o Vitória não fez essa partida tão boa assim, tá? Eu acho que o Vitória padeceu assim
em alguns pontos de ter melhorado o seu desempenho, o jogo pelo meio, por exemplo. Por que é que eu não coloquei Baralhas e Hiller como jogou bem? Eu acho que o jogo fluiu pouco pelo meio, sabe? Eu acho que isso pesa um pouco nesses jogadores, né? O Vitória não ter conseguido tanto, embora tenha ido bem na marcação, sim, mas acho que o Baralhas, por exemplo, eu acho que apareceu pouco. O Hiller deu sustentação, mas talvez o jogou bem, eu acho que ficaria um pouco exagerado, enfim. Eu acho que não foi um jogo. Foi um jogo que o Vitória foi melhor do que o Bahia, é fato, mas também não acho que foi um jogo tão positivo assim, não. Tá. O E aí, já entrando Murilo, na avaliação de. Fala, só Fábio. para trazer aqui a parte, o Murilo Orch, acho que é isso. Ele tá na bronca aí, faltou verde, viu? Segundo o Murilo Rocha. E a Maria Isabel também. Falou que o mérito ali do Bahia não ter chegado tanto, segundo ela, foi mais pelos volantes e por isso eles mereciam uma avaliação melhor. Enfim, a opinião da galera aqui também. Bom, e o Eu Carpini? gostei muito da partida de Alta, tá? Eu acho que Alta foi um cara muito importante nisso. Teve muita bola ali que ele salvou. Poderia até ser o melhor em campo, tá? Ia ser meio estranho, né? Um jogo que o Vitória precisava do resultado, o Alta ser o melhor em campo, mas realmente eu achei a partida muito boa de Lucas Alta. Como eu falei, um começo de temporada dele bem interessante aí no Vitória. Carpini eu vou colocar o vermelho, tá? Fábio, porque errou na escalação, ele não entrou bem na partida, tem tudo aquilo que a gente já falou. Eu acho que demorou para tirar, por exemplo, o Wellington Rato. Não entendi a mudança só com 6 minutos ali. Para mim, se o jogo realmente era só de colocar a bola na área, demorou para colocar Carlinhos. Se essa era a estratégia, demorou para ter um cara como Carlinhos ali jogando como centroavante. E para além disso tudo, a postura dele ali na confusão no final do jogo também não foi nada boa. Então acho que o muito mal aí está bem avaliado para Carpini, que tem uma pressão aí de clássicos, tá? Em relação a Carpini, porque já foi o quarto Bavi que Carpini teve no comando do Vitória e não conseguiu vencer nenhum deles. Foram 2 empates e 2 derrotas. O único gol que ele marcou foi esse gol com Carlinhos barra Claudinho, com 40 minutos do segundo tempo. Então, até os 40 minutos do segundo tempo do quarto clássico, Carpini não tinha conseguido ainda marcar um gol contra o Bahia. E eu até brinquei que é como se ele fosse a antítese de Condé, né? Porque Condé não funcionou na Série A, enquanto Carpini na Série A fez um excelente trabalho. Tá? E essa avaliação negativa aqui de Carpini está muito longe de dizer que ele está na corda bamba e tal, não, não existe isso. Carpini, obviamente, ele tem um crédito muito grande, a campanha que ele fez foi muito boa, ele vinha tendo uma sequência de invencibilidade muito grande, então Carpini é um cara que tem. Pô, nem faz sentido a gente quer comentar isso, mas enquanto ele funcionou na Série A, ele não funcionou em clássicos, que era o ponto alto, né, de Condé. Né? Condé nos Bavis, o Vitória, mesmo quando não conseguiu vencer, normalmente jogava melhor do que o Bahia, ou próximo a isso, né? Conseguia ir bem Uhum. no jogo. E Carpini realmente não vem conseguindo funcionar, né, nesse duelo. E querendo ou não, gera uma pressão, porque, por exemplo, ele não ter ido bem nos Bavis fez a equipe do Vitória perder o título. Né? Então, gera sim, querendo ou não, a rivalidade pesa, não tem para onde fugir. E hoje foi mais um jogo em que eu acho que Carpini falhou para o Vitória conseguir o resultado. Por mais que o Vitória tenha sido melhor do que o Bahia, mas não foi o suficiente para conseguir o resultado que precisava. Foram 4 Bavis, né, com o Carpini, 2 vitórias do Bahia e 2 empates, né? E o Vitória só foi fazer o primeiro gol nesse jogo, né? Nos 3 jogos anteriores não tinha balançado as redes e o Murilo Orcha fala aqui que desses 4 Bavis, 3 na Fonte Nova, sem Mateuzinho em todos, praticamente, né? Teve nesse, mas ainda voltando de lesão, É, também não deixa de ser verdade, né? Então é um desfalque temos que, pesado, de fato. apesar Só que disso. também escancara uma limitação do elenco, porque tudo bem você cair de rendimento sem Mateuzinho, mas você ser uma equipe que pouco consegue criar sem Mateuzinho não dá, né? Também. Então, o Vitória precisa encontrar alternativas, porque Mateuzinho é um cara que já mostrou problemas clínicos. Não é uma surpresa se ele acabar se lesionando, infelizmente, porque é um excelente jogador. E que na Série A, obviamente, em 38 rodadas, Mateuzinho inevitavelmente vai ficar algumas partidas fora. Então é uma necessidade latente já desde o ano passado. E convenhamos, né? Tudo bem que é bom ganhar clássico, mas é melhor ser campeão baiano todo ano ou jogar a Série A todo ano? Eu prefiro jogar Não, a Série A né? todo ano. Exatamente.
Então, Exatamente. Não, se você tiver essa garantia, todo ano o Vitória vai fazer a campanha que fez na Série A no passado com o Carpini, mas não vai ganhar clássico. Eu não sei se o sim. torcedor assinaria, não. Sendo muito sincero, viu, Fábio? Porque eu não sei o torcedor se olhar, tipo, na emoção, se ele não ia olhar e dizer, meu amigo, nunca mais ganhar um Bavi é pesado. Mas, se você fosse racional, pô, tava muito melhor, né? Porque o Vitória conseguindo ser uma equipe constante na Série A, constante em Sul-Americana, a tendência de crescimento, pô, né, nem existe comparada a se você só vencer um Bavi, tá? Ou conseguir só um título baiano, né? O fortalecimento da equipe para conseguir alçar voos cada vez maiores é outra coisa. Muito bem, né? O Vitória que tem aí nos seus próximos jogos, né? Tem jogo contra o Motoclube, né? No meio de semana pela Copa do Nordeste. Acho que aí vai com time reserva, né? Provavelmente, ou um time mesclado. E aí estreia no Brasileirão no sábado contra a equipe do Juventude, fora de casa, em Caxias. E depois volta para casa, né? Para jogar contra o Universidade Católica. Esse é o do Equador, né? Acho que não é o do Chile, não. É a Universidade É o Católica do de Equador. Quito. Então, é logística ruim, né? Vai São Luís, Caxias do Sul e só depois volta, né? É, Para É, Salvador. agora não tem muito para onde correr, né? Mas Jogo, muito jogo bem. sempre complicado. Mas assim, verdade seja dita, o Vitória, ele tinha, eu acho que já no planejamento, esse jogo contra o Motoclube ser um jogo mais para tranquilizar e no sentido de poupar, não ter que se esforçar tanto, ser um jogo mais acessível. Com um empate ali com o Altos, ele ficou numa situação mais complicada, conseguiu se recuperar, mas ao mesmo tempo, eu não sei quanto foi o resultado do Motoclube, porque esse jogo, esse grupo aí da Copa do Nordeste ficou uma loucura. Deixa eu até conferir, mas eu acho que esse Motoclube vai pro jogo ainda tendo chance, né? Eu acho que o Motoclube, ele tem um ponto. Ele tá um ponto do Ferroviário, né? O É, problema é que tem tanto time no meio ali que, é. mesmo se ele Quando é um vencer, alguém deve motoclube, vencer. o motoclube não vai jogar a Série D, então não sei se compensa muito. Você passa de fase e tem que ter um time para jogar daqui 3 meses. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. A cota é 500 mil, não sei se vale tanto a pena, não. É. Não sei quanto é a Mas é folha do mano, aquela, mas o Vitória tem que vencer, porque imagina, você rema, rema, rema para quando chegar na sim, última sim. rodada você acaba levando uma derrota ou um empate e perder essa primeira posição, que é muito importante na Copa do Nordeste, tá? Assim, a Copa do Nordeste é uma competição que os dois primeiros mata-matas são de jogos únicos. Então você somar o máximo de pontos possível para você ter essas vantagens ali nos confrontos é crucial. Então o Vitória, que já perdeu aí o título baiano, tem a Copa do Nordeste como uma excelente oportunidade de título, a maior oportunidade de título que o Vitória vai ter na temporada é a Copa do Nordeste, que fora aí seria a Sul-Americana, É, que é uma competição difícil. E aí você é uma competição que eu tenho certeza que o torcedor do Vitória tem isso também, sabe, atravessado, porque a equipe é a maior campeã da competição, né? E não vem disputando finais desde 2010. Então fica com aquilo. Então é uma oportunidade para o Vitória aí de, enfim, conseguir um título importante nessa temporada. o Vitória tem pelo menos ali o segundo lugar garantido, né? Ele não é Tem, mas alcançado eu acho mais que ser pelo primeiro, Fortaleza, né? ser primeiro eu ainda acho que é bem relevante, tá? Sim. Porque É, você mas conseguir assim, essa pontuação pensando ali na semifinal, porque você pode estar falando de uma semifinal em tese, a tendência seria o quê? Pegar, vamos supor, um Ceará ou Fortaleza, né? Tá se desenhando isso, né? Ceará e Fortaleza, por exemplo, nas quartas. E aí você poder pegar uma dessas equipes, você ter a vantagem de jogar no Barradão é bem relevante, tá? uhum. Enquanto se você acabar sendo segundo, não sei se você vai ter essa vantagem. Vai depender ali de combinações, né? Mas até acho que pro Vitória é melhor focar no jogo contra o Juventude, tá? Assim, é um jogo que é a Não, primeira sim, sim, rodada, sim, mas sim. é jogo de 6 pontos já, viu? Assim, é um Não, o jogo que lá foco na tem que ser, tá, Fábio? frente, uma vitória, por exemplo, fora de casa contra o Juventude, pode decidir uma vaga no Sul-Americano ou até uma manutenção na Série A, né? Então, acho que tudo bem, Copa do Nordeste e tal, mas nesse formato que é hoje a Copa do Nordeste, que está mais atrapalhando do que ajudando, né, os times com esse calendário, eu acho, bota o reserva aí, foca no jogo contra o Juventude. Eu acho que é mais importante aí para o Vitória nessa sequência de partidas. Não, com certeza, tá? Se passou a imagem diferente, é, só para ratificar que eu concordo,
100% com você. O foco total é na Série A, é no jogo contra o Juventude. Só estava dizendo assim que esse jogo com o Motoclube, por mais que você deve entrar com o time reserva, mas é uma partida que tem sua relevância também, tá? Cara, eu estou rindo aqui do o Anderson Fraga falou que o Vitória foi campeão de 2 Copas do Nordeste Amadoras, que não tinha transmissão. Aí o Saulo Lessa fala, a Taça Brasil tinha. Ah, meu Deus, muito bom. O chat hoje foi um espetáculo à parte. Eu tenho para mim que, em grande parte do programa, o chat nem estava assistindo o programa, estava no mudo, sabe? É, E só discutindo entre eles. muito bem. Resenha boa aí de torcedores do Vitória e do Bahia. É, realmente. Se a gente for falar que só vale título que tem transmissão, rapaz, tem muito time aí que vai perder uma porrada de títulos. É, de todos os lados. Bom, mas é isso. Só para encerrar, Marinho no Vitória. É uma boa? Tá rolando essa especulação aí? Agrega ou é um refúgio aí que não agrega tanto? Fábio, assim, tem como você fazer a análise simples e direta ou a análise completa. A análise simples e direta agrega. O Vitória, pô, as opções que ele tem é Mosquito, Lucas Braga. É, Pô, não tem como você dizer que dentro desse time, Marinho não vai ter espaço e vai ser titular. Eu acho que a análise completa que eu falo é uma análise que só dá pra gente saber tendo mais informações, que é qual o salário, qual o tempo de contrato, para saber se realmente é um negócio que está valendo a pena, sabe? Para não parecer que é uma coisa meio no desespero, na necessidade, e aí você está oferecendo, sei lá, 3 anos de contrato para Marinho com um salário astronômico. Eu não estou dizendo que é isso, tá? Estou especulando a situação. Então, tem que ver essas condições para saber o quanto o negócio em si, a contratação em si, ela é boa. Mas falando do jogador, apenas do jogador tecnicamente, é claro que é um cara que agregaria aí bem ao elenco do Vitória. bom, o Luiz Joaci fala que o Carpini falou que não está dando a mínima para esse jogo contra o Motoclube. E o Carlos Júnior fala que o Léo Pereira do CRB também, que é também ponta, né? Atacante de lado, também pode ser confirmado aí nos próximos dias é, no Bom Vitória. Aí jogador, Léo Pereira. Mas é mais uma aposta. é uma aposta. É um cara que É, veio da Série B. isso. Jogador desse estilo é bom chegar no início do ano, né? Não agora, É. assim, quando vai começar a Série A, mas tudo bem. Mas faz Vamos ver. sentido, tá? Você tem um cara mais tarimbado como o Marinho, um cara como o Léo Pereira, são contratações que fazem sentido. Repito, tem que ver o negócio, quanto foi. Léo Pereira é um cara que tinha contrato com o CRB, quanto está sendo pago por ele, né? Mas enfim, é uma confirmação também de que o Vitória errou na contratação de Lucas Braga. Porque se Lucas Braga tivesse sido o ponta que o Vitória estava esperando, provavelmente não estaria trazendo dois agora, É. né? E Léo Pereira é um cara que já vem se destacando há um tempo, tá? No CRB, eu acho uma aposta válida. Mas de fato, não é um jogador que você olha e pô, vai resolver os problemas de Vitória. É uma aposta. Mas é um Mas jogador até concordo que muito com o já que jogou no falou o Antônio Grêmio, Marcos. né? Tem, É, tem rodagem. ele é a base do Grêmio, né? Base do Grêmio, depois foi pro Atlético Goianiense, aí foi para fora do país e depois voltou. Mas assim, o ponto que o Antônio Marcos trouxe aqui é um fato. O Vitória precisa de um camisa 9. Sabe? Não dá para o Vitória entrar na Série A sem um camisa 9, porque, enfim, a necessidade é muito latente. Não sei se vai conseguir nessa janela. Porque a janela, só uma informação, né? Essa janela de agora é uma janela apenas dos estaduais. Você só vai poder trazer jogador que está atuando aqui dentro do Brasil. Se você for trazer jogador de fora, teriam que ser jogadores que acabaram o contrato antes do fim da primeira janela. Então, na verdade, não é você utilizando essa segunda janela, são contratações que são meio fora janela porque o cara estava sem contrato. Mas agora as opções que você tem são limitadas à questão dos estaduais, então nem sei se tem como o Vitória conseguir um camisa 9 nesse momento. Só se for um cara que. Assim, só se for uma aposta, né? Um cara de um time menor, de estadual aí, que foi bem e tal, É mas. o Carlinhos 2, né? Mas um cara. Tipo. Inclusive, por falar em jogador mediano que vai pra. Emerson Galego, rapaz. Lembra dele, Não, Arthur pelo Silva? amor de Deus. Né? Vai Vamos, jogar vamos no ter que falar sobre Juventude, isso viu? mesmo. Vamos ter que falar sobre isso mesmo. Futebol é É, ninguém, maravilhoso. o torcedor do Santa Cruz, ninguém tá acreditando nisso, não. Se ele É começar a isso. fazer gol na Série A, aí eu desisto. Aí não tem condições, não. Quero a opinião de vocês sobre a arbitragem, né? Do Wilton Pereira Sampaio, né? Como ele, na visão de vocês, controlou bem o jogo,
a expulsão do Cauli. Eu acho que todo mundo concorda que a expulsão do Cauli foi correta, mas ele ia fazendo. Ele ia prejudicando Vitória, né? Porque aquele empurrão do Baralha ser para vermelho, para mim seria um erro gravíssimo, né? Assim, não sei a opinião de vocês. É, Arthur, a sua avaliação aí sobre a arbitragem hoje. Eu acho que foi uma arbitragem bem burocrática de Hilton Pereira Sampaio. Eu acho que teve alguns lances de erro para os dois lados. Acho que os dois lados podem reclamar um pouco. Não foi uma boa arbitragem para mim. O torcedor do Vitória provavelmente vai reclamar da não expulsão de Caio Alexandre por aquele carrinho que Ravel até falou. Embora para mim não acho que tenha sido um lance flagrante assim de cartão amarelo, tá? É um lance que poderia dar amarelo como poderia não dar amarelo. Mas eu acho que é um lance que, assim, se Caio Alexandre não tem amarelo, provavelmente levaria o primeiro amarelo ali, sabe? É aquele lance que, por ser um amarelo que daria expulsão, o árbitro pesa um pouco mais e acaba não dando esse cartão. Ao mesmo tempo, teve um lance de falta em cima de Ademir no ataque, né, que Ademir reclama bastante que ele também não marcou, então por isso que eu digo que os dois lados podem reclamar. Acho que no segundo tempo ele foi muito permissivo com a cera do Bahia. E aí eu sempre falo aqui que cera, e aí eu tô falando como torcedor, tá? Eu nunca reclamo do time. Porque cera todo mundo usa. Se o Vitória tivesse na situação do Bahia hoje, provavelmente seria Lucas Arcanjo quem fazia a cera que o Marcos Felipe fez. O Como fez lá Vitória. no primeiro jogo, né, Arthur? Exatamente, assim, não existe essa de meu time é melhor ou pior que o seu, que ele não usa cera. Não existe. Todo mundo usa cera quando está a seu favor. E todo mundo reclama quando é o adversário fazendo como se nunca fizesse. Eu acho que a reclamação da cera ela tem que ser na arbitragem que permitiu. O Hilton Pereira Sampaio hoje, principalmente no segundo tempo, ele, tirando o amarelo que Ramos Mingo levou ali no lance que ele cai sozinho e diz que sofreu falta, mas, por exemplo, Marcos Felipe não levou nenhum amarelo, mesmo tendo feito cera em vários momentos, sabe? Então acho que aí é uma crítica que vale, que não é uma crítica específica ao Hilton Pereira Sampaio, mas a arbitragem no geral no Brasil, ela é assim, talvez no mundo, né? Não acompanho tanto futebol internacional assim como no futebol brasileiro, mas a gente vê que é muita permissividade. É aquela história de que o pessoal faz cera porque no final vale a pena. A verdade é essa. O Bahia fez cera o jogo inteiro e no final os acréscimos que ele deu inicialmente foi 8 minutos só, sabe? Eu acho que foi um acréscimo bem pouco até pelo que foi o jogo. Depois acabou sendo muito mais porque teve as confusões, né? Aí soma uns minutos aqui, aí teve um atendimento, aí ele somou 2 minutos, teve o VAR da expulsão de Cauli, aí somou 2 minutos, depois teve aquela confusão, ele disse que ia ser 5 minutos, enfim. Depois no final ficou até difícil a gente saber quanto tempo estava faltando no jogo ali, porque foram tantos acréscimos em cima dos acréscimos, tanto tempo de jogo parado que a gente não conseguiu ver direito. Mas é isso, eu acho que no final de tudo foi uma arbitragem ruim, mas eu acho que não foi uma arbitragem definidora de resultado. Tá? O torcedor do Vitória provavelmente vai reclamar, mas se o torcedor do Vitória quiser reclamar de arbitragem em termos de ter definido o resultado, eu acho que a reclamação no primeiro jogo da expulsão de Everton Ribeiro ela é bem mais flagrante do que hoje. Hoje, assim, foi uma arbitragem ruim, como a gente vê várias vezes, e no final o resultado eu acho que não foi muito influenciado por causa disso, tá? Para você, Ravel. Eu concordo muito com o que o Arthur disse. Eu acho que o que a gente viu hoje, inclusive, é um pouco de Wilton Oliveira, o Wilton Pereira Sampaio, tá? A carreira dele mais recente é muito pautada no que foi essa arbitragem dele hoje. Assim, uma arbitragem que ele tenta contemporizar demais, ser amigo dos jogadores, conversar, mas que no aspecto disciplinar e no gerenciamento do jogo mesmo, na minutagem, ele acaba falhando. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais incisivo mesmo com coibir as ceiras, independente aqui de qualquer coisa de camisa nesse momento, assim, acho que ele penou nesse sentido. Algumas faltas, os critérios dele, assim, para mim, foram meio estranhos. Alguns lances ele picotava bastante o jogo, marcando faltinhas. Em outros ele deixava o jogo seguir quando, em momentos anteriores, ele tinha marcado faltas em lances muito semelhantes. Então eu acho que ele deu uma picotada excessiva no jogo, fazendo a arbitragem dele uma arbitragem nota 6, sabe? Poderia ter sido melhor, mas que para mim também não influi no resultado, não. Talvez chame mais a atenção o equívoco que ele cometeria a expulsão de Baralhas, que não era para acontecer, seria uma expulsão injusta. A falta em Ademir que ele acaba não marcando, inclusive gerou uma situação de perigo para o Vitória aquele lance, né? E poderia ter gerado, na verdade, uma ocasião de perigo
para o Bahia se ele tivesse marcado, porque era uma falta próxima à área. Mas, como eu disse, né, apesar dos erros e da arbitragem ter ficado aquém das expectativas, né, já que era uma arbitragem de fora, um árbitro FIFA, também não influenciou no resultado, não. Então, razoável para a arbitragem do Campinho. Muito bem, então é isso, né? Acho que é por aí mesmo, não pesou no resultado do jogo, né? Enfim, acho que ia ter um erro grave que seria a expulsão do Baralhas ali, né? Ali seria. E o Baralhas demorou muito para sair do campo, né? Até deu certo, né? Porque se ele aceitasse rapidamente a expulsão e fosse embora, não sei se o VAR chamaria, não. Ele ficou ali tentando convencer o árbitro e tal, olha no VAR, tanto que deu certo, olhou, e aí a correção foi feita e a expulsão foi cancelada. Bom, então é isso. A arbitragem analisada